A pessoa vai entrar no seu perfil e já o ideal é que ela entenda o que você é capaz de fazer e o que você faz. E você transmitir isso ao público com autoridade tem muito a ver com marca pessoal. Então, você falando da área tech aqui, né? Eu acho que essa área tech ela tem grande potencial nessa parte da marca pessoal, né? Porque se você não comunica ao mundo o que você é capaz de fazer, como que o recrutador vai chegar até você? Eu acho que essa questão do entender o seu público tem muito a ver, né? Você entender o que o pessoal quer ver e achar um meio termo entre isso e o que você quer também. Porque você também não pode ser o refém do seu público, né? Tem um pouco disso também. Claro que você vai fazer a sua audiência, puxar a audiência de diferentes ramos, mas enfim, agora a estratégia é tanto essa parte de entender o público, quanto dar algo também, né? Porque, vamos ser sérios, eu fui muito ajudado por muita gente, né, que me segue, enfim, sou muito grato a isso, então eu também tenho um pouco disso de dar de volta, né? De dar para os meus seguidores, ajudar eles, nem que seja uma mentoria 0800, enfim, algo assim nesse sentido para ajudar eles a seguirem nessa carreira de dados. Aí fica a dica também, galera, se vocês estão querendo uma migração de carreira, se posicionem principalmente nas redes sociais para aquele cargo que você está procurando, né? Não adianta você, por exemplo, eu usando o meu caso, né? Estou com uma analista de dados, vou procurar a ciência de dados, o pessoal vai ver que não dá match no perfil, né? Então essa questão do posicionamento, de fazer projetos voltados para aquela área, influencia bastante. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast, o Detectos. Como vocês devem imaginar, estou aqui com uma pessoa que eu não aguento mais ver. Quem é essa pessoa? Sou eu! Exatamente, galera. Mais um episódio começando e eu estou felicíssimo porque hoje temos um convidado que vai causar impacto na carreira de muitas pessoas. Já causa impacto na carreira de muitas pessoas. 50 mil seguidores no LinkedIn. Uou. Estou falando de uma pessoa qual eu gosto, estou na expectativa grandíssima de conversar, diferente do David. Leonardo Miralles, seja bem-vindo ao Detectust. Opa, muito obrigado. Agradeço a todos aí a oportunidade de estar aqui. Aceitei o convite dele e vamos falar sobre dados. Muito legal. Boa. David, você sabe que o nosso convidado, ele que dita aqui as regras do jogo, né? Que coisa Com boa. o que a gente vai brindar hoje? Hoje é um dos brindes mais saudáveis que a gente já teve. Já brindamos com coisas que a gente não gosta. Já brindamos com cerveja, credo. Já brindamos com uísque, cruzes. Hoje brindaremos com aquilo que a gente mais toma dos nossos happy hours. Suco de laranja. É isso aí. Léo, por que suco de laranja? O que? Fala uma lembrança boa aí que você tem tomando suco de laranja. Sou suspeito para dizer, suco de laranja é uma das minhas bebidas preferidas, assim. Além de ser saudável e ainda mata a sede de uma vez só. Olha só, você aprende, David. Eu tomo sou muito suco de suspeito para laranja. dizer, suco de laranja, gosto bastante. A minha esposa também é maluca por suco de laranja. Entendo, Léo, sei como é que é. Essas pessoas saudáveis, né, David, que cuidam do corpo. Sim, igual eu. Eu também sou praticamente um halterofilista reverso. Boa. Vamos brindar ao nosso episódio. Sua canequinha. Um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Isso aí. Que delícia. Muito bom, realmente. Realmente muito bom. Léo, o que você faz da vida? Quem é o Leonardo? Bom, meu nome é Leonardo, né? Pra quem não me conhece, sou Leonardo Miralles. Me segue o LinkedIn aí, o link vai estar aqui embaixo. Boa. Brincando. Tenho 29 anos, trabalho com tecnologia desde muito cedo. Comecei ali montando computador da família, de pequenos empreendimentos, né, na época. E agora sou analista de dados, vai fazer 7 anos que estou nessa área de dados, gosto bastante. E é isso. Eu gosto bastante de dados. Que legal. Apaixonado por tecnologia. Qual empresa que você está trabalhando hoje, Léo? Hoje eu estou trabalhando na agência Digi, né? É uma agência de marketing de incentivo. A gente trabalha com grandes players no mercado, né? BRF, Nestlé, enfim. São nossos clientes. E lá eu estou mais na área financeira agora, né? Já passei por diversas áreas,
desde festas, economia criativa, né? Eventos, enfim. E agora eu tô mais nessa área financeira. Que legal. E, Léo, conta pra gente, o que é marketing de incentivo? A minha mãe vai assistir a gente, explica pra ela o Vamos que é lá. marketing de Essa incentivo. é uma boa pergunta. Lá a gente é uma agência de marketing, né? Desde ali da parte da criação, da parte do anúncio pago, a gente faz também, né? Mas o nosso foco mesmo está nas grandes empresas, nos colaboradores das grandes empresas, né? Então imagina que você tem uma empresa e tem os vendedores dela, né? Então, vamos estabelecer uma meta esse mês, quem bater a meta, a gente vai dar um incentivo para ele. E aí vai ser a nossa empresa que vai fazer toda essa gestão de incentivo, né? Tanto de se bateu a meta, se não bateu a meta, quanto que a gente vai dar, né? De pontos, de valor para eles, né? Geralmente a gente não trabalha mais com valores monetários, né? Mas sim com um incentivo, como a gente tem parcerias, né? Com grandes varejistas, né? Via varejo, enfim. Então a pessoa tem um catálogo lá e ele pode resgatar os produtos, né? Dentro do catálogo, tem um catálogo próprio. E aí se ele bateu a meta, ele vai ganhar pontos. E aí a gente faz essa parte tanto de incentivo, né, para ele bater as tais metas, quanto a parte de logística também é feita por nós. E então é mais ou menos isso que a gente faz lá na Digi. Que legal. Já tinha conhecido algum negócio, David, de Não. marketing de incentivo? Primeira vez, muito interessante, gostei bastante. E uma dúvida, quais tipos de incentivo que você vê ali que mais causa impacto em quem bate as metas? Eu tinha essa impressão de que o dinheiro seria o incentivo que falaria mais. Sim. Mas como você não trabalha com a parte do incentivo financeiro, eu fiquei curioso. O que você vê que as pessoas gostam de receber como recompensa a partir de um atingimento de meta? Sim, a gente tem um pouco do viés, né, que a gente acha que o dinheiro vai ser o maior benefício da pessoa, né? Claro que o dinheiro é bom, é importante, mas tem outras coisas que a gente pode trabalhar, né? Mais no psicológico da pessoa também, né? Ali, se você dá, por exemplo, um produto que ele está querendo muito, enfim, às vezes pode surtir mais efeito do que o próprio dinheiro, sabe? Aquela conquista, né? Tanto a empresa que é a Digi quanto o nosso cliente está presente na vida da pessoa, né? A gente já fez entregas desde pequenas até grandes, né? Teve gente que resgatou até carro pelo nosso aplicativo. Que isso, cara? Carro, moto, já teve bastante gente que resgatou. Então, assim, não é só a questão do dinheiro, é estar presente na vida da pessoa para a pessoa realmente vestir a camisa da empresa, né? Que isso? Caramba, cara. Então, tem muito mais do psicológico também do que só o incentivo monetário. Sim, sim. Bacana. Cara, e sabe que incentiva bastante a gente? Eu sei, mas conta pra todo mundo. Eu tô falando, vocês sabem de quem? Da Pub Produções. Se você quer fazer o seu podcast, quer tirar sua ideia do papel, quer falar com o seu público e tá precisando de um pequeno incentivo, saiba que na Pub Produções você encontra muito mais do que isso. A Pub, ela tem método, ela tem tecnologia, ela tem qualidade e ela tem até cappuccino, Bom demais. A Pub é completa para você que quer criar seu conteúdo, para você que quer ensaiar com seus amigos, tocar aquele som desafinado na sua guitarra, vem para a Pub, porque a Pub é o lugar correto, é o lugar ideal, é o melhor e mais melhor de bom de todos para você ter sucesso com o seu público. Acho que tem alguém apaixonado. Eu estou apaixonado pela Pub. Eu entendo. Maravilha. Léo, conta pra mim, como que você chegou a 50 mil, está chegando, né? A 50 mil seguidores no LinkedIn. Como assim? Inclusive, 50 mil seguidores no LinkedIn. Tudo isso? Tudo isso. Existe tudo isso de pessoas no planeta? Cara, e no LinkedIn. Incrível, né? Pessoas têm internet. Léo, como foi esse trabalho? Quando que você viu essa oportunidade? Ou você simplesmente só começou e depois acabou dando esse boom? Conta pra gente aí. Bom, no começo foi mais despretensioso, né? Na época eu estava ali em transição de carreira. Estava trocando de uma empresa que eu estava. Na época era a Samsung, né? Sou um grande fã da Samsung, aí Samsung patrocina nós. Mas enfim, eu estava lá e eu estava procurando uma nova carreira, né? Na época, faz acho que uns 8, 9 meses que isso aconteceu, né? E meu objetivo principal era conseguir recolocação no mercado, né? Ali no começo, tal, quando eu comecei. Mas aí eu fui vendo que conforme eu fazia os posts, né? Engajava com o pessoal ia gostando do que eu ia postando, né? O número de seguidores foi crescendo naturalmente. Mas nunca foi meu objetivo, assim, crescer o LinkedIn, né? Ter, assim, hoje eu tô quase 50 mil seguidores. Abraço a todos que me seguem. Muito obrigado. Obrigado. Mas, enfim, não tinha nada muito
uma pretensão de crescer o LinkedIn, de ser um influenciador, assim, nada disso. Foi mais por essa questão mesmo, né, de procurar novo emprego, enfim. E aí, quando eu comecei a prestar esse, entre aspas, serviço, né, que eu posto vagas todo dia, né, eu fui vendo o que meu público gostava, né. Acho que a gente pode entrar nesse mérito depois, né, mas enfim, vai muito do que a gente quer postar, o que o público quer que a gente poste, né. Uhum. Então eu fui entendendo meu público e isso foi dando certo. E tá dando certo até hoje, então só tenho a agradecer. Que legal. Quanto tempo até chegar nesse número? Então, aqui o meu número, acho que ele é um pouco assim, se você tomar ele como nota, eu acho que pode acabar desanimando um pouco, né? Porque eu cresci muito rápido, mas tem muita oportunidade no LinkedIn, tanto de crescimento quanto de negócios, tanto B2B, B2C. Então, acho que você tem que focar primeiro na sua estratégia, né? Quando a minha estratégia era só um emprego, aí beleza, eu tava seguindo ali, mas aí depois, quando eu mudei a estratégia, eu vi que os números começaram a decolar de verdade. Então, acho que tem muito a ver com o seu fim, né? E você caminhar para isso. Porque eu também digo muitas vezes que mudar de estratégia não é desistir, né? Então, às vezes você tá fazendo uma coisa, não tá dando certo, tenta mudar de estratégia, às vezes é isso que tá faltando. E foi comigo que deu certo, nesse sentido. Muito legal. Coisa boa. Me ajuda a entender, Léo. Eu quero também ser famoso no LinkedIn igual você. Meu amigo, qual que era a sua estratégia inicial Uhum. e qual é a sua estratégia atual? Como é que você entendeu Tá. que o que seu público precisava consumir e como que você adaptou a sua estratégia para isso acontecer? Tá, a primeira minha estratégia era, né, publicar, fazer publicações mais no sentido de crescer meu nome na área de dados, né? Então eu via que eu tinha uma bagagem que não estava muito documentada ali no começo, né? Já trabalhava com isso antes de publicar todo dia no LinkedIn, já trabalhava com dados acho que há 5 anos, né, na época. Hoje está fazendo meu 6, logo é o 7. Mas enfim. Então na época eu queria criar essa marca pessoal, né? Tanto do meu nome, quanto das coisas que eu fazia, tanto a questão de portfólio também. Essa foi a estratégia no começo. Só que aí, quando eu vi que o pessoal estava gostando do meu conteúdo, eu fui entendendo, né? Acho que essa questão do entender o seu público tem muito a ver, né? Você entender o que o pessoal quer ver e achar um meio termo entre isso e o que você quer também. Porque você também não pode ser o refém do seu público, né? Tem um pouco disso também. Claro que você vai fazer a sua audiência, puxar a audiência de diferentes ramos, mas enfim, agora a estratégia é tanto essa parte de entender o público, quanto dar algo também, né? Porque, vamos ser sérios, eu fui muito ajudado por muita gente, né, que me segue, enfim, sou muito grato a isso, então eu também tenho um pouco disso de dar de volta, né? De dar para os meus seguidores, ajudar eles, nem que seja uma mentoria 0800, enfim, algo assim nesse sentido para ajudar eles a seguirem nessa carreira de dados. Então acho que eu tô com um pouco dessa estratégia hoje em dia. Pô, que legal. E saiba, tenha essa certeza que você também, da mesma forma que você foi muito ajudado, você está ajudando muita gente. Muito Diariamente obrigado. você ajuda 50 mil pessoas. Daqui a pouco vai para 60, 70, 80. E hoje, todos os 19 milhões de pessoas que estão assistindo a gente também serão ajudadas por você, meu amigo. Obrigado pela contribuição que você faz. Opa, Tudo muito bem que o obrigado. número dele vai seguir muito graças ao Detectust, né? Ao com certeza. Com TTT, que, certeza. cara, dessas 19 milhões de pessoas somos aí, um pelo menos sucesso. metade vai seguir. Aí você vai ver um boom assim no teu LinkedIn, Léo, coisa de maluco. Léo, eu percebo que esse trabalho de postar todos os dias, ter ali uma frequência, uma rotina, ser obstinado, ter um compromisso com algo, é o que falta para muita gente, principalmente os adentrantes, os iniciantes na área de dados. Que dica você dá para essa galera? Teve algum momento que você falou, vou parar com isso? Ou teve algum momento que você É falou, desgastante, com certeza. poxa, como é que foi? É bem desgastante, com certeza. Você criar essa rotina tanto de postar todo dia, quanto de, para os entrantes, né? Estudar todo dia, criar conteúdo, assim, para o seu portfólio, sabe? Não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer também que procurar trabalho dá trabalho, né? Coloca umas aspas aí. Enfim, é porque eu vejo isso diariamente, né? Pessoas que chegam até mim, né? Procurando a primeira vaga em dados e tal. E o pessoal, assim, eles acham que você vai fazer um curso ou outro e você já vai entrar na área ali ganhando os seus 5 mil reais, né? Principalmente tecnologia como um todo, né? Desenvolvimento, análise de dados, enfim. E é um caminho que você tem que correr, né? E muita gente não está começando pequeno, né? Já querem começar grande, enfim. Acho que vai muito por esse caminho, assim. A pessoa tem que ter força de vontade, né? Primeiramente. E tem que
Agora eu esqueci a palavra, eu tô pensando. Resiliência é a palavra. Porque tem que ter bastante resiliência, porque os nãos vão vir. Muitos nãos no começo. Mas aí depois que você vai seguindo o fluxo, assim, vendo o que dá certo, o que não tá, aí vem a questão da estratégia também. Você vai querer ir para a área de dados, você vai querer ir para a área de desenvolvimento. Se vai ser desenvolvimento, vai ser desenvolvimento front-end, back-end, enfim. Essa parte da estratégia é bem importante e como você se posiciona no LinkedIn, isso é bem importante também. Legal. Falando um pouquinho desse trabalho que você ajuda aí a galera, é uma mentoria, é um serviço, como é que funciona? Vende teu peixe aí, Legal. essa é a hora. Então, eu já estou postando no LinkedIn já faz quase 9 meses, né? Todo dia. Sempre posto conteúdos técnicos na área de dados, vagas, enfim. Dou algumas dicas, tanto de carreira quanto de currículo. E hoje em dia o serviço que eu mais presto é a parte de aperfeiçoamento de LinkedIn. Então, eu analiso com detalhe, né? O que a pessoa fez, né? Toda a carreira e trajetória dela, o que ela precisa mudar. Todas as questões, assim, os pormenores do perfil dela. Então, eu analiso com calma, vejo o que dá para melhorar, o que não dá. E o direcionamento mesmo da posição do LinkedIn da pessoa, né? Onde ela pode melhorar, o que ela tem que colocar em determinadas frentes, né? Enfim, tem essa parte de posicionamento no LinkedIn. E agora, recentemente, eu criei um grupo, né? Onde o pessoal pode acessar as melhores vagas assim que eu os encontro, né? Porque essa palavra, essa parte de vagas, quando eu acho elas, não é uma coisa assim, achei e já postei, sabe? Tem toda uma parte que eu faço de curadoria, sabe? Vou ver se a vaga existe, se o salário é bom, se meu público está interessado na vaga. E isso também, eu tenho outras questões, né? Tanto trabalho quanto casa, enfim. Então, vai ficando para frente algumas vagas, né? Eu salvo na hora, deixo para ver depois, enfim. E o pessoal lá do grupo, eles têm acesso assim que eu os encontro, né? Então, eu acho a vaga e já coloco lá no grupo. Ó, pessoal, tem uma vaga boa aqui, não sei o que lá. Então, o pessoal já tem acesso de primeira mão às melhores vagas que eu encontro. Porque, querendo ou não, agora que eu já tô com uma rede mais estabelecida, as vagas aparecem para mim, né? Sim. Então, eu tenho acesso às melhores vagas e eu coloco lá naquele grupo. Então, são esses serviços que eu tenho hoje. Alguns recrutadores te procuram para listar as vagas que eles têm aberto? Tem rolado isso? É raridade, mas às vezes aparece. Aparece alguns recrutadores assim, eu tenho essa vaga boa, acho que o seu público ia gostar. Eles vêm no LinkedIn, né? E pede para mim postar. Isso acontece, mas é a raridade, mas acontece. Que legal. Então Já temos dá o pra melhor grupo de networking para vagas ali do LinkedIn, é isso mesmo? É isso mesmo, vagas de Boa. dados, tecnologia. Tecnologia no desenvolvimento não tem muitas, né? Eu pretendo criar uma vertente no futuro sobre isso. Mas as melhores vagas de dados e você vai encontrar no meu grupo, com certeza. E já dá para ver a oportunidade que as empresas têm. Então, você, empresa de tecnologia que quer contratar um bom profissional de dados, você já sabe onde você tem que ir. Você pode gastar uma grana gigantesca tentando encontrar, catando milho, procurando uma agulha no palheiro em todo o LinkedIn, ou você pode falar com o Léo. Esse cara é estratégico e ele já tem o público certo para você. Não vacila, fala com o Léo. É isso aí, gente. Boa. E como que a galera faz para solicitar esse serviço? Pelo LinkedIn mesmo, te procura, seu LinkedIn, já falou lá no começo, mas reforça aí, Leonardo Miralles. É isso aí, gente. Quem não me segue LinkedIn, Leonardo-Miralles. Aí você me encontra lá. Eu tô posicionado como analista de BI, né? Lá no LinkedIn. Então, todo mundo que quiser uma mentoria, alguma ajuda, dica de carreira, pode mandar uma mensagem. Eu tento responder todos, né? Assim que possível. Mas qual era a pergunta mesmo? Eu esqueci. Não, é essa mesmo. Como é que a galera fazia para solicitar? Tá. Como é que a galera Tá bom. faz para solicitar esse serviço? Através do LinkedIn mesmo, mandou uma mensagem. Lá no meu LinkedIn eu tenho uma metodologia de sempre abrir vagas semanais, né? Principalmente essa questão de estruturação de perfil, que é uma coisa que eu faço com muito... eu diria que é meio artesanal, sabe, também. É uma coisa que eu faço um por um, eu tento dar o mesmo carinho para todos. Então eu abro vagas semanais para dar tempo até, né, de fazer todos, né, por semana. Eu tento dar ali uma semana para fazer. Então toda semana eu abro vaga assim no começo da semana, segunda ou terça, abro vaga, né? Então quem tem interesse nesse serviço fala comigo, pelo LinkedIn mesmo lá, eu atendo por lá mesmo. E aí a gente faz serviço durante a semana, né? E a parte ali do grupo, entrando em contato comigo ou pelos meus links fixados, você consegue entrar por lá mesmo. Legal. Show de bola. Muito legal. Léo, conta um case pra gente, uma história
de alguma pessoa que estava com alguma dificuldade, e depois que entrou no grupo, que começou a interagir legal. com você, que fez essa mentoria, conseguiu se reposicionar e hoje está bem no mercado. Tem uma pessoa bem legal que foi até recente, né? Um caso de uma pessoa que fez, né, essa parte de reestruturação de LinkedIn. O currículo dele, o currículo no LinkedIn dele, né, não estava tão ruim assim, né? Claro que cada pessoa tem a sua vivência, né? Tem o seu jeito de se expressar. Mas, assim, tem um jeito, entre aspas, correto, né? De você colocar suas experiências no LinkedIn, né? E quando essa pessoa, quando eu analisei o dela, não estava tão distante disso, né? Então, eu só dei umas dicas pontuais para ele, né? Falei o que ele devia fazer. E aí ele falou, eu não tava botando tanta fé, né? Mas agora eu consegui receber até vaga internacional, assim, o pessoal me procurando, sabe? Uau. E era só um posicionamento que ele tava deixando de fazer, no caso dele, né? E aí eu fiquei bem feliz, né, com essa... porque todas as mensagens que a gente recebe, né, agradecendo e tal, sempre endossa o nosso trabalho, né? E nesse caso da pessoa que conseguiu até vagas internacionais, né, por causa da minha mentoria, assim, da minha correção, entre aspas, né, no LinkedIn dele, valeu bem a pena, assim, na questão de... Foi bem gratificante mesmo. Então, esse é um case de sucesso. Pô, baita sucesso. Sim. Tem muito de transformar a vida da pessoa, né? Às vezes a pessoa tá passando por algum problema, precisa trocar de trabalho, não tá contente no trabalho atual, quer ir para um outro realmente tá open to work ali, desempregado, precisando de uma nova oportunidade. E esse trabalho é muito importante. Nós temos falado aqui nos últimos episódios o quanto é difícil para profissionais de tecnologia entenderem o quanto soft skills é importante, principalmente para encontrar um emprego. Quando você dá esse direcionamento, você percebe assim que tem uma defasagem nos soft skills, não somente no LinkedIn, como a pessoa se expõe, mas às vezes na comunicação, trocando ideia ali, até quando você está fazendo esse trabalho bem artesanal, olhando para o perfil de cada um? Sim, eu vejo que tem bastante gap nessa parte principalmente soft skills, né? O pessoal de tecnologia, eles veem muito a parte tech, né? A parte de ferramentas, de frameworks, enfim. Eles focam mais na parte técnica e acabam esquecendo essa parte do soft, né? Que é a parte de lidar com pessoas, né? Então, eu tento aconselhar bastante essa parte de soft skills, porque é a parte técnica que contrata, mas é a parte soft que você vai continuar no emprego, vai subir de cargo, vai ali manter o seu relacionamento no seu emprego, enfim. Então, acho que é bem importante essa parte de soft e tá sendo bem negligenciada, assim, eu diria, para essa parte tech. Então, aí uma recomendação a todos vocês, estudem também essa parte de soft skills, oratória, essa parte de reuniões, né, apresentações, enfim. Isso faz bastante diferença, principalmente para quem está querendo uma carreira na área de análise de dados. Isso faz bastante diferença. Inclusive eu, né, sou uma pessoa que não sou comunicador nato, mas estou aprendendo todo dia essa parte de reuniões, enfim, é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia, então para mim já é mais tranquilo, entre aspas, mas não é uma coisa que é natural minha, sabe? É uma coisa que eu tive que estudar, correr atrás, sempre praticando, enfim. É isso. Isso mostra o quanto você é uma pessoa dedicada e esforçada. Essa sua observação foi cirúrgica, meu amigo. Nunca vai chegar um momento onde a gente sabe de tudo. Isso é verdade. A gente vai sempre precisar estudar. E esse seu posicionamento de identifiquei que eu preciso melhorar nisso, vou focar em como melhorar, conhecimento teórico, conhecimento prático, experiência, vivência, cara, é isso que muda o jogo. A gente, como profissional de TI, não pode nunca entrar na zona de conforto. Tecnologia muda rápido. Se você fica 1 ano sem estudar, você está ultrapassado. Isso que você movimenta é muito importante, cara. É o mindset que a galera precisa ter. Sim, concordo plenamente. E olhando para a perspectiva assim das vagas, o que a descrição das vagas tem sido um problema para os candidatos que querem aí participar no processo seletivo? Como que você tem visto, já que recebe tantas vagas, como estão as descrições? Estão de acordo com a atuação de fato do profissional? Eu acho que tem um pouco do sucateamento, né, da parte tech, aí queria chegar nesse ponto também, que muitas das áreas que a gente tem hoje estão sendo rebaixadas, né? Principalmente eu vejo um pouco mais de dados, agora estão criando novas áreas para dados, mas são áreas que nivelam o jogo por baixo, né? Por exemplo, tem assistente de dados, sabe? Eles estão abaixando o analista para ser assistente, sabe? Fazendo a mesma coisa que o analista e pagando menos.
Então essa é uma verdade que o mercado está tendo hoje em dia, assim, né? São poucas as vagas que estão pipocando nesse sentido, mas eu vejo que é uma tendência também o nível das pessoas subirem, né, de estudo, né? Se você quer ser júnior hoje em dia sem experiência é bem difícil. E as vagas que pagando menos, né? Isso daí é um movimento natural, né? Muito por conta das IAs também, né? Que estão fazendo bastante parte do dia a dia, dos devs, né? E de quem manja dessa parte de dados, enfim. Uhum. Então é isso. Legal. Perdi na pergunta pensando aqui. Não, então aquelas vagas que te pedem inglês, espanhol, mandarim, conhecimento em 47 tecnologias diferentes para você atuar como estagiário de dados, isso não é meme, isso realmente existe. Existe, Rapaz. é bem assim. Algumas vagas por respeito aos meus seguidores, eu chego nem a postar, né? Mas algumas eu vejo que é importante apostar mais para quem está no começo de carreira, né? Pode ser assim, você vai trabalhar mais, sabe? Você não vai receber tanto valor monetário ali no começo, mas para quem está início de carreira, eu acho que vale a pena. Algumas vagas, né? Não todas, assim, nessa parte de descrição, assim, que não tem muito a ver com a parte de dados, enfim. Porque também muitas vezes eu vejo que eles começam a unir, né? Questões ali que são mais de desenvolvimento, por exemplo, eu já vi analista de dados pedindo conhecimento em front-end, né? De internet, assim, sabe? Porque a pessoa tinha que entrar no site, pegar os dados, modificar se tivesse, modificar, né, a landing page ali se tivesse, enfim. Aí já começa a passar muito da parte de análise de dados, né? Porque muitos RHs hoje em dia querem uma equipe de um homem só, né? Aí não dá, Aí isso aí não acaba dá. complicando também. Então, agora pensando, ou seja, a gente já deu uns conselhos legais para o profissional que está querendo melhorar teu LinkedIn e tudo mais, pensando no outro processo, na empresa. Léo, que dica que você daria para a empresa que não está conseguindo ou que está falhando em fazer uma boa postagem sobre vagas na área de dados? O que uma empresa precisa fazer para escrever bem o que precisa estar numa vaga boa para um profissional que quer trabalhar na área de dados? Bom, acho que poderia começar com a transparência, né? Que é um tema que está bem alta, né? Nessa questão de quem procura vagas, né? Tá vendo bastante falta de transparência das empresas, né? No processo seletivo. Principalmente quando você se inscreve no processo, aí ele fala, semana que vem eu te dou a resposta. Aí chega semana que vem sem resposta. Aí você fica lá insistindo com o RH, ele fala, não, amanhã eu mando a resposta, aí não manda. Sabe, essa parte da transparência para saber se você está indo bem, se você não está indo bem, o que você deixou de fazer na entrevista, né, que ele estava esperando de você. Essa parte da transferência, da transparência, acho que seria o primeiro passo. O segundo passo, acho que seria saber qual que é o papel do analista de dados, né? Eu vejo que muitas empresas estão se misturando nisso, né? Procurando gente que tem mais skills de engenharia para um cargo mais de análise de dados, ou procurando gente que tem mais esse perfil desenvolvedor também para análise de dados, né? Acho que essa parte do perfil também é bem importante, né? Você ter um perfil de analista de dados bem construído, né? Para você não pegar um pouco de um pouco de outro, que aí você nunca vai achar o profissional ideal, né, para sua área. E eu tenho uma opinião polêmica também sobre a parte da questão do salário, né? Porque muitas empresas não colocam o salário, né? E eu que vejo vagas todos os dias, eu vejo que as vagas que mais tem gente interessada são as vagas que abrem abertamente isso, né? A questão salarial. Porque, assim, muitas empresas nem colocam para fazer meio que um leilão, né? Entre aspas, assim, entre a pessoa técnica e a pessoa que quer receber menos, sabe? Então, acho que eles veem muito o lado dele e um pouco do candidato. Então, acho que essa parte da humanização do RH é bem importante, principalmente nessa área de tecnologia. Que legal. Adorei a resposta. Eu achei que eu tomava Ghost só no Tinder, então aparentemente existe o Ghost no LinkedIn também. Caramba! Existe, infelizmente existe. Que legal, que legal. Léo, olhando ainda para a empresa, você percebe que as empresas de porte grande ou as bigs, elas lidam com as vagas um pouco diferente
das empresas médias e pequenas? Ou você acha que está todo mundo nesse barco, todo mundo precisa melhorar? O que você tem percebido? Eu acho que são áreas e áreas, né? Dentro das Big Techs tem áreas que são mais dinâmicas, né? Que ali, por exemplo, a parte de marketing é um pouco mais dinâmica, essa questão da contratação, né? E tem áreas que são ali mais de gerência, que são mais engessadas, né? É que depende de qual área você vai atuar, claro, você falando com dados, né? Mas áreas, diferentes jeitos de você conseguir a vaga. Se falando de Big Techs, eu tô pensando aqui que a maioria delas usam aquela temida plataforma que ninguém gosta de mencionar o nome. E isso acaba afastando bastante pessoa talentosa, né? Que só de ver aquele nome já nem se cadastra no site, né? Então acho que vai um pouco disso de humanização, né? Quando a vaga é para uma questão mais criativa, né? Como análise marketing, né? Essa parte mais de criação de conteúdo, né? Sempre mirando em dados, claro. Mas essa parte mais criativa, eu acho que a contratação ela tem passos menores e se dá mais fácil, né? Entre aspas. Agora, quando é um cargo mais que você tem que tá com gerência, você tá ali em alto escalão, sabe? Principalmente empresa grande, aí essa parte de processo seletivo, ela é bem mais longa e bem mais extensa, né? Sim, bem mais cansativo também, né? Sim. E em partes eu entendo a Big Tech que não quer... Quem trouxe? Deixa eu fazer aqui o advogado do diabo. Eu entendo a empresa que precisa ter certeza que o cara realmente faz aquilo que ele fala que faz no currículo, né? Mas você foi cirúrgico. Sinceridade precisa existir nesse jogo, cara. Você vai contratar alguém, você está começando um relacionamento, cara, com essa pessoa, entre empresa e funcionário. A empresa precisa ser sincera, o candidato precisa ser sincero, porque senão esse prejuízo é grande a nível de companhia. Léo, voltando um pouco para a parte de candidatos, entendendo um candidato que hoje não trabalha com dados, ele quer começar a trabalhar com dados. Sim. Como que tipo de vaga você acredita que seja boa para um início? Você acha que faz sentido logo de cara ele tentar um arquiteto, engenheiro? Ou você acha que tem algumas vagas que são mais fáceis para você entrar nesse mundo de dados? Bom, para você entrar no mundo de dados, aí eu acho que tem que começar com uma análise profunda antes, né? Se é uma pessoa jovem que nunca trabalhou na vida, assim, que nunca passou pelo mercado de trabalho em si, né? Ou se é uma pessoa que está querendo migrar de área, né? Porque eu acho que são duas situações completamente diferentes, né? Quando você já tem uma área que você atuava antes e está querendo migrar para dados, tem muita coisa que você já viu na sua outra área que você pode usar em dados, né? Por exemplo, eu trabalhava em logística, aí você pode saber os indicadores de logística, né? Os KPIs mais importantes, né? Então, você pode trazer alguma coisa da sua área para esse universo de dados. E aí, para você conseguir a primeira vaga, vai muito daquela coisa que eu falei anteriormente, do posicionamento. Você tem que se posicionar como analista de dados, tem que falar, né, expor ao mundo quais problemas você é capaz de resolver. E o melhor jeito para você fazer isso, eu acredito que hoje em dia é através do portfólio, né? E como que você vai criar o portfólio? É LinkedIn, é currículo, é essa parte também de GitHub, sabe? Do portfólio mais visual, né? Até para os recrutadores entenderem o que você é capaz de fazer. Então, essa parte do portfólio eu acho bem importante. Agora, o mercado júnior de dados, ele tá com a barreira bem acima, né? Se você é júnior, você está procurando uma vaga, né? Você tem que ter experiência. Mas como que você vai ter experiência se você nunca foi júnior? Então, acho que a pessoa fica correndo atrás do rabo, assim, sabe? Assim dizendo. Então, tem que começar por baixo, não tem jeito, assim. Eu acho que para quem é da área tech, como desenvolvedor, que mexe mais com essa parte de lógica de programação, vai ter muito mais entendimento quando for migrar da área de dados e muito mais bagagem, né, para trazer também. Então, acho que quem está em tech e tá querendo vir para dados, acho que é uma boa pedida, assim, nesse sentido. Mas para você conseguir, voltando ao tema principal, né, que é a parte de conseguir, aí que tá, né, que é a pergunta de R$1 milhão. Como que eu vou conseguir o meu primeiro emprego em dados? Eu acho que poderia começar por ter 3 estratégias principais, né? A primeira seria o trabalho voluntário, né? Além de
ajudar a sociedade em algum nível, você também vai adquirir experiência e mais conteúdo para o seu portfólio, né? Tanto profissional quanto pessoal, porque essa questão do trabalho voluntário também é bem importante para todos os âmbitos da sua vida, né? Então, acho que o trabalho voluntário é uma boa saída. Tem a parte também de oferecer o seu serviço para pequenos comércios locais, né? Foi assim que eu comecei na época, não com essa parte de dados, né? Oferecer dados, mas oferecer meu serviço como mão de obra mesmo, né? Ali técnica, na época eu era mais da parte da informática, né? Mas acho que essa parte também de oferecer o seu serviço para quem está ao seu redor mesmo é uma boa estratégia. Claro que você não vai cobrar valores exorbitantes, né? Pelos seus dashboards, pelas suas análises, mas é um bom jeito de você começar a ter a mão na prática mesmo, sabe? De analisar os dados, de ver problemas reais com pessoas reais. Acho que isso é importante. E o terceiro seria a parte de você aceitar trabalhos ali que pagam menos, né? Com o que eu quero dizer com isso? Principalmente o setor de call center tem uma deficiência muito grande na mão de obra de dados. Mas lá no call center, já jogando a real aqui, galera, call center o negócio é punk, sabe? Nesse sentido de bastante trabalho. Então você vai entrar lá já com esse mindset, sabe? Eu vou aprender bastante, mas eu tô ciente que aqui tem bastante trabalho. Eu vejo bastante empresa de call center procurando mão de obra na área de MIS, né? MIS, que seria mais ou menos o que hoje um analista de dados faz, só que com foco no call center. Então, acho que essa é uma boa entrada, principalmente, não só se falando de MIS, né? Mas a área inteira de planejamento de call center é uma área que está em déficit de bons profissionais. E geralmente quem está migrando para a área de dados, geralmente tem um currículo bom, assim, tem a questão do querer aprender sempre, de querer fazer mais. Então, eu acho que isso no call center é super bem visto, sabe? Por mais que as pessoas vão falar, mas call center é muito difícil, o trabalho é muito desgastante. Mas acho que vale a pena, cara, para você conseguir pelo menos esses primeiros passos na área. Essa parte da experiência conta bastante. Legal, Boa. legal, muito bom. Concordo. Ótima resposta, meu amigo. Obrigado pelos insights. Outra dúvida que eu tenho, uma dúvida sincera que me dificulta essa criação de conteúdo. Eu sou um homem muito tímido, como vocês podem ver. Nas redes Nem falar não. Nas redes sociais, eu tenho muita dificuldade de criar conteúdos constantemente. Uhum. Eu sei que o algoritmo incentiva muito a gente a postar todo dia, postar mais de uma vez por dia. Essa frequência ela é muito bem recompensada pelo algoritmo. Hoje, infelizmente, a gente vê que está aumentando posts recorrentes no LinkedIn que são puramente criados por IA. O cara só joga lá no chat GPT, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, não tem esse refinamento, não fica algo humano, fica meio máquina. Ao mesmo tempo, criar um negócio do zero, só você sozinho, com a quantidade de coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, é muito maçante. No seu ponto de vista, com toda a experiência que você tem sobre criação de conteúdo com qualidade, como é que a gente consegue equilibrar bem a frequência alta na postagem com a qualidade alta do conteúdo? Tá bom, vamos lá. Acho que essa pergunta pode ser respondida em algumas etapas, né? Começando pela parte da IA, eu concordo com você também que o LinkedIn está cheio de posts feitos por IA e tal, mas acho que o pessoal demoniza muito essa questão da IA, né? Eu uso IA no dia a dia, também outras pessoas usam, eu incentivo todo mundo a usar IA, né? Mas depende do nível que você usa, né? Se você usa para ele escrever o seu texto inteiro de cabo a rabo, aí eu também não acho que é uma boa solução, né? Claro que dá para você enviesar a IA com os seus pensamentos, com o que você gosta de falar, e aí eu acho que é o caminho a ser seguido, sabe? Não você falar para a IA fazer o post do começo ao fim, mas você usar a IA como um trampolim para você conseguir os melhores posts, os melhores insights, enfim. Acho que você deve usar a IA ao seu favor. Na questão da frequência, né? Quando você fala, a plataforma quer que você posta direto. Isso é verdade para todas, né? YouTube, Instagram, LinkedIn, enfim. Quem posta com constância tem o conteúdo mais entregue. Para solucionar isso, você pode deixar as publicações agendadas, né? Você pega um dia, 1 hora do seu dia ali, 1, 2 horinhas, e programa as publicações do dia seguinte, ou da semana, ou enfim. No começo, você não precisa publicar uma vez por dia, ou muitas vezes por dia. Se você fazer ali 3, 4 publicações por semana, o algoritmo já vai entender que você está
querendo, né, mais seguidores e vai começar a entregar seu conteúdo. Mas é uma questão que você tem que ter muito essa parte do planejamento, aí vai mais do planejamento do tempo, né? Porque criar conteúdo consome tempo, né? Então, se você liberar uma agenda para você só fazer isso, só focar nessa parte da criação, acho que você vai ter bastante sucesso, né? E também você tem que pegar um nicho que você goste, porque não adianta você postar algo que você não concorda, ou não gosta, ou não tem muita afinidade. Então você também vai descobrindo o seu nicho, né? Claro que a área de tecnologia é bem grande, bem ampla, aí você pode ver quais são as opções e ir testando. Uma coisa que eu falo também é para testar, né? Você nunca vai saber se você não faz publicações com esse intuito de testar. Eu faço bastante isso, né? Essa questão de... Eu testo meu público, né? Vejo se eles estão gostando de tal coisa, de tal coisa. Faço bastante enquete, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas não fazem tanto, né? Principalmente... No LinkedIn acho que ainda tem bastante enquete, né? Mas assim, nas outras plataformas, eu vejo que isso é deixado um pouco de lado, né? Essa parte de enquete é bem importante para você ter um termômetro, né? Do que o pessoal tá gostando, do que não tá gostando, enfim. Então acho que é uma união desses fatores todos para você conseguir ser um bom criador de conteúdo. Mas também depende, se vai ser criador de conteúdo, você vai querer divulgar sua marca, você vai querer um novo emprego, aí vai da estratégia também. Porque o que eu percebo hoje é que muitas pessoas, elas querem criar conteúdo, mas não querem ser criadoras de conteúdo, né? Eles querem aparecer, né, ter uma marca pessoal, essa parte do marketing pessoal é importante, mas eles não querem se tornar, né, viver disso, né? Então acho que tem que ter um meio termo aí também, junto com o teste, enfim, acho que esse seria um bom caminho. Então existe espaço para o cara que quer criar conteúdo, mas não quer ser influencer. Existe bastante. Ah, que legal. Principalmente essa questão da marca pessoal tá bem alta hoje em dia, né? De você criar uma marca pessoal que traga o seu nome como referência em alguma área ou alguma atividade e você trazer o seu nome para isso, né? Aham. Pô, muito legal. Ainda nesse tema de marca pessoal, me ajuda a entender o que é isso? O que é uma marca pessoal? Como é que eu construo a minha marca pessoal? É como se fosse seu cartão de visitas digital, né? A pessoa vai entrar no seu perfil e já o ideal é que ela entenda o que você é capaz de fazer e o que você faz. E você transmitir isso ao público com autoridade tem muito a ver com marca pessoal. Então, você falando da área tech aqui, né? Eu acho que essa área tech ela tem grande potencial nessa parte da marca pessoal, né? Porque se você não comunica ao mundo o que você é capaz de fazer, como que o recrutador vai chegar até você? Então, tem um pouco a ver com isso também. Perfeito. legal. Concordo bastante. Indo um pouquinho agora para a sua atuação hoje como analista de BI, e você comentou aqui, está na área de finanças. Finanças. Como é atuar na área de finanças ali como um analista de BI? É muito bom, assim, eu sou muito grato pelo emprego que eu tenho, né, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é uma empresa muito boa, só tenho coisas a falar boa delas, enfim. A questão da cultura também é muito, assim, diferente das outras empresas que eu passei, né, e você sente isso na pele, quando a cultura da empresa é boa, realmente faz muita diferença. Mas no dia a dia tô aprendendo bastante coisa, né? Porque essa parte das finanças é nova para mim. Eu sempre trabalhei com marketing de agência, né? Mas agora como o foco mudou um pouco, claro que ali nas partes das agências sempre tem a questão do budget, da grana, né? Dos marketing, do tráfego pago, enfim. Mas é muito diferente você olhar para o que está sendo gasto para uma área, para o que está sendo gasto para todas as áreas. Isso faz muita diferença. E abre muitas possibilidades também, né? Porque eu não fico só na área das finanças, né? Sempre que tem alguma coisa ou outra para ser resolvida, eu vou a fundo do problema para tentar resolver na causa, né? Então você acaba falando com diversas outras áreas, né? Isso está sendo bem edificante para minha carreira. Essa parte de comunicar com todas as áreas da empresa para entender a causa raiz do problema, né? É até um outro tema que eu gostaria de falar, né? Que às vezes, principalmente nessa área de dados, eu vejo bastante analistas focando muito no que eu sou pago para fazer, sabe? Então a pessoa chega, eu quero ver esse dado. Aí a pessoa trabalha o dia inteiro para isso, mas beleza. Ela só queria ver esse dado mesmo, ou ela queria que você resolvesse esse tal problema. As pessoas estão focando muito na execução e pouco no problema. Isso eu vejo no dia a dia e também no LinkedIn tem muito disso também. A pessoa foca muito no problema, mas
na solução mesmo, assim, no que vai fazer diferença pro negócio, isso acaba ficando de lado. Show de bola. Vou citar uma pessoa especial pra gente aqui que falou isso pra mim não tem muito tempo. Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Rapaz, quem que falou isso? Um abraço, Giovanni, meu gestor, lindo, uma pessoa maravilhosa, cheirosa, educada. Nossa, só coisas boas pra falar. Brincadeiras à parte, uma pessoa que tem me ajudado muito, que tenho pego como referência principalmente para soft skills e me trouxe essa pérola esses dias. Com certeza alguma outra pessoa muito sábia comentou com ele, levou para ele e falou: pô, o El trouxe isso aqui para minha vida, eu quero que você olhe dessa forma quando a gente estiver discutindo alguma coisa. Então, gratidão, meu querido. Queremos ele aqui. Queremos ele aqui. Boa. Vai querer Heineken, certeza. Certeza. Voltando. Léo, quais são os principais indicadores dentro de finanças que você tem se especializado? Você bateu o olho ali, você já conhece todo o fluxo. O que acontece com esse indicador? Eu acho que o mais perigoso de todos é a questão do quanto que a gente deixou de faturar, né? Principalmente essa questão da... Quando a gente está tratando de grandes empresas, né? É normal que dentro da mesma empresa, diferentes centros de custos atuem, né? Então, por exemplo, eu estou falando da campanha X e a campanha Y, e dentro da mesma empresa. As pessoas que estão cuidando das campanhas são pessoas totalmente diferentes e às vezes elas não se conversam entre si. Então, essa questão da gestão de pagamento é um desafio bem grande, né? Tanto para, assim, quem está na área de finanças, né? Assim, não diria cobrar o cliente, mas assim, ter um controle, né, do que ele está pedindo, o que está sendo feito, o que está sendo faturado. Essa questão das finanças mesmo, né, da saúde financeira da empresa é um indicador bem importante que a gente está olhando lá. Legal. O processo começa ali na área comercial, aí tem ali Sim. negociação, aí se torna um pedido, e depois se torna um contrato, uma fatura, depois disso eu preciso entregar o produto, tem todo esse fluxo e eu entendo que finanças é o caminho final, né? Pô, realmente aconteceu isso aqui que vocês estão me mostrando? Qual o principal desafio, assim, que você percebe de outras áreas que poderiam ter uma visão mais macro e talvez estarem um pouco melhor preparadas olhando para a saúde financeira da empresa? Falando das outras áreas, né, como poderiam ajudar essa área das finanças, eu acho que principalmente a área de tecnologia tem um apoio muito grande, né? Você falando da empresa que eu atuo em específico, né? Mas se você parar para pensar, empresas que dependem do desenvolvimento devem ter uma atuação da equipe de desenvolvimento até o comercial, sabe? Eu não digo ir vender para o cliente, ter contato com o cliente, mas eu digo você saber o que está sendo esperado, né, pelo cliente e entregar algo que agregue valor. Porque aí vai daquilo que eu tinha comentado antes, né? Da questão do resolver o problema. Às vezes a pessoa está muito focada em resolver um problema, resolver um bug, e não era muito isso que o cliente queria ter, né, palpável ali na mão dele. Então acho que essa parte do time tech ter mão dadas com o time do comercial, isso faz bastante diferença. Porque muitas vezes também o time tech ele não sabe muito bem o que o cliente espera. E isso acaba dificultando até as entregas. Então acho que essa participação do time tech em outras áreas é bem importante e isso é bem raro, infelizmente, hoje em dia. Você cria uma atribuição mais cross, né? Uma pessoa que consegue conversar com a máquina, mas que também consegue conversar com o ser humano. Quando você gruda a sua entrega à necessidade do cliente, você reduz muito as chances de você ter desperdício de desenvolvimento. Agora eu queria entender um pouquinho mais contigo. Hoje você comentou com a gente que você está dentro da área de BI, construção de indicadores e tudo mais. E o modo como você apresenta esses indicadores, os dashboards, são muito importantes para a gente conseguir ter eficiência nesse entendimento do indicador. Sim. Hoje, qual estratégia que você utiliza para criar um bom dashboard? Ele precisa ser visualmente bonito? Ele tem que ter algum comportamento diferente? Como que você faz hoje? Como é que você cria? Bom, primeiro eu penso sempre na pessoa que vai usar o dashboard, né? Se ela é uma pessoa mais operacional, se ela é uma pessoa mais de gestão.
Então você tem que sempre se colocar na pessoa que vai usar o dashboard, né? Então não adianta ter um dashboard todo bonito, cheio de imagens, todo cheio de frufru, né? Entre aspas. E ele não responder a pergunta crítica que a pessoa quer ver a todo momento, né? A pessoa acessa o dashboard já com uma intenção de ver alguma coisa, né? E quando você é, romantiza muito ele, né? Deixa ele de uma forma que não responda esse problema, e isso acaba até deixando o seu dashboard em desuso, né? Então, acho que essa é uma questão importante, você se colocar no lugar da pessoa que vai receber o dashboard, para ela operacionalizar isso de uma forma que o seu dashboard seja usado e, mais ainda, né, usado para gerar inteligência para o negócio. Legal, muito legal. E além de dashboards, você também entrega esse mesmo dados, esses mesmos indicadores em outros formatos? Ah, sim. Principalmente a questão do time comercial. Eles estão bem acostumados com o Excel, né? O pessoal meio que deixou o Excel de lado, assim, eu vejo principalmente nas redes sociais, LinkedIn, enfim. O pessoal meio que deixando o Excel de lado, né? E eu acho isso um grande problema, porque principalmente as pessoas que não têm muito vivência com tecnologia, contato, assim, que não são da área de tecnologia mesmo, né? Principalmente esse exemplo da área de vendas, o pessoal já está bem acostumado a ver planilhas no Excel, né? Por exemplo. Então, às vezes, um dado que você coloca no Excel vai ter bem mais impacto do que um dashboard, né, bem bonito para ele ver. Claro que o ideal dos dois mundos é você ter os dois, né, um lugar para ele ver o acompanhamento diário e um lugar para ele poder mexer os dados da forma que ele conseguir, né. Acho que tem muito a ver com isso também, da democratização dos dados, né. Você dá liberdade para a pessoa mexer com os dados. E eu acho que o Excel traz muito disso também, né, para áreas que não são de tech, conseguir fazer essa manipulação de dados de uma forma bem acessível, né. Gostei muito da sua resposta, meu amigo. Entender o nível de maturidade técnica que o meu cliente final tem Uhum. e entregar a solução, não que eu acho que é o ideal, mas a solução que é ideal para o meu cliente, de acordo com o que ele consegue utilizar, de acordo com quais tipos de valores ele consegue extrair a partir daquilo, né? É Perfeito. importante. Perfeito. É um dos pilares ali do Data Mesh, uma estratégia de dados que tem sido muito falado, principalmente a democratização do dado, porque análise de dados, exploração de dados é inovação. Se você limita a inovação entregando algo que você acha que faz sentido para aquela pessoa, você não está limitando ela. Eu concordo plenamente. Nesse gancho, ter essa interação com os seus clientes é saudável para você? Você gosta desse contato ali com os profissionais de negócio? Qual é a sua tática quando vem um pedido para você? Ah, então, aí estamos falando de várias coisas diferentes, né? Tem tanto cliente interno quanto cliente externo, né? Tem que pensar nesse sentido também. Boa. Os clientes internos, naturalmente, você já vai ter mais contato no dia a dia, né? Que são ali da sua empresa, tal. Você vai saber o que cada um é capaz, o que cada um gosta mais, assim, nesse sentido. Então, eu acho que você já tem uma abordagem mais ampla, né, para você atingir esse pessoal que já está mais com você no dia a dia. E você consegue direcionar melhor, né, as suas entregas. Tanto na questão de alinhar as expectativas, né, da pessoa saber o que tanto uma ponta quanto outra ponta, o que cada um está esperando de cada um, né. Então, eu acho que você alinhar as expectativas com o que vai ser entregue é bem importante. E na questão também do cliente, você tem que ter como se fosse elasticidade com ele, né? Você não pode ficar muito engessado, eu diria. É um problema de bastantes empresas que elas focam bastante no processo, e se o cliente quer uma coisa ou outra diferente, ele acaba meio que ficando de fora, sabe? Então essa parte de você ser maleável um pouco aqui, um pouco ali, isso faz muita diferença. E tanto na parte ali de você saber o que o cliente realmente está querendo, e quanto na parte de compliance, né? Às vezes as empresas com compliance mais rígido, você vai precisar de uma operação um pouco diferente do que você tem hoje. E aí você fazer essa mudança só para atender o cliente, será que vale a pena? Então, várias coisas precisam ser pensadas assim nesse sentido. Muito bom. Gostei bastante. Não, eu gosto bastante de ouvir cases, histórias, Legal. coisas legais, de entregas legais, né, de experiências legais. Conta pra gente algum case, alguma história, alguma situação onde, através do dado, né, de indicadores, e aí vou te deixar livre se foi no Excel, se foi no dashboard, independente do formato, alguma situação onde tinha um problema de negócio
e você conseguiu resolver isso com as entregas que o seu time, que você faz no seu dia a dia? Ah, sim. Eu posso citar um exemplo aqui nessa área de atuação do financeiro, né? Que a gente tinha pouco ou nenhum controle dessa parte de quanto que as pessoas resgatavam em real time, sabe? Então a gente só ficava sabendo um tempo depois o que o participante final resgatava. E hoje, através do dashboard mesmo, né, de um Power BI com vários indicadores, a gente consegue ver isso quase em tempo real, né? Assim, logo que a pessoa já faz o resgate, já sobe pra gente essa parte do resgate. E ainda falando disso, como a gente é uma agência de marketing de incentivo, né? São milhares e milhares de reais resgatados todos os dias. Uhum. Então, se você não ter o olhar muito atento para isso, pode começar você perdeu o controle mesmo, tanto da questão de se tem fraude, se não tem, porque tem muita gente também maliciosa, né, que são, né, enfim. Então, você tem que ficar atento a isso e no dashboard ele consegue extrair isso, né? Se teve uma mudança muito repentina de comportamento, se teve um resgate muito alto naquele dia, quem foi esse tal do resgate. Então, eu acho que eu posso citar isso, sabe? Um dashboard de monitoramento em tempo real para você saber o que está acontecendo na operação mesmo, sabe? Porque, principalmente nessa área financeira, se você demorar 1 ou 2 dias para agir, às vezes é a diferença do participante que está fraudulento conseguir fazer esse resgate de forma efetiva, sabe? Legal. Então, você atingir o mais rápido possível essas questões mais de fraude, né? Enfim, de compras que não eram para ser feitas, você atingir na raiz e no tempo ideal, acho que isso é bem importante. Muito bom. Concordo. É um dos pilares ali de uma operação de dados, né? De um produto de dados. Quando a gente fala de data ops, é importante saber como esse dado está sendo armazenado, como esse dado está sendo processado, se tem resiliência ali na plataforma, se esse dado tem qualidade, se a gente está observando a nossa plataforma, entre outras coisas ali que fazem muito sentido pro sucesso do produto. Falando... explorando um pouco mais o que você comentou ali de monitoração. O que você acha que é importante, não somente para uma empresa de marketing de incentivo, como é o caso que a gente está explorando aqui agora, mas o que seria importante dentro da área de finanças, uma empresa assim observar, talvez em real time ou near real time, o que você julga importante para uma operação ali dentro do financeiro? Eu acho que o mais importante de todos, eu acho que é um desafio, é a parte da conciliação bancária, sabe? Não essa parte mesmo de entre contas da mesma empresa, mas eu digo assim, o que está sendo cobrado e o que está sendo entregue. Porque quando o volume é bem grande, principalmente em empresas de médio e grande porte, essa parte financeira ela acaba ficando de lado. E aí ela só é vista quando é tarde demais, assim, sabe? Então essa parte de você ter ali um por um o que está sendo entregue, o que está sendo cobrado, se o que está sendo cobrado está sendo entregue, enfim, se não teve um desvio ou outro. Então essa parte de conciliação é bem importante. Eu acho que também que essa parte financeira em dashboards tá bem no começo ainda, né? Tem muita coisa para evoluir nesse sentido mesmo, sabe? De monitoramento, enfim. Principalmente a parte financeira da coisa, no caixa, né? Porque esse é um problema real que a gente tem hoje também, né? A parte do fluxo de caixa, né? Como as empresas, né, elas é emitida a fatura e depois de um tempo vai sendo pago, enfim. Aí você juntar isso várias vezes vai gerando um rombo no caixa da empresa, né? Então você ter esse planejamento de como que você vai estar das pernas em determinados períodos dentro do caixa da empresa também é uma vertente muito boa a ser explorada em dashboards. Concordo plenamente. É importante você monitorar, principalmente essa parte financeira. Sim. A empresa quebra, né, cara? Que presente de resposta, hein, meu amigo? Sim. E- David, Diga, meu amigo. pode falar. Eu ia comentar que eu estou me sentindo muito presenteado pelo meu amigo, pelo meu convidado. Não sei se eu posso chamar ele de convidado, acho que eu já posso chamar de amigo, né? Pode chamar de amigo. Posso com chamar de certeza. amigo, né? Léo, estou feliz demais por ter recebido você aqui. Boa. E por causa disso eu quero entregar um presentão. Sério? Exatamente. Nosso presentão aqui, ó. Deixa eu pegar que ele está estrategicamente escondido. A gente tem aqui presente para os convidados? que legal. Mas só para quem é legal. Se você é um convidado chato, você não ganha. Léo, presentinho em nosso nome para você. Pode abrir. Espero obrigado, que você gente. goste.
O Léo, sempre que a galera abre esses presentes, a gente tenta ver se a pessoa consegue adivinhar qual é que é Legal. essa paradinha que tá na sua mão aí. O que você acha que é, meu amigo? Eu acho que é um abridor de lata. E o Garrafa. nosso bingo 30 continua. pessoas enganadas. Errei. Fica tranquilo, você é a maioria. Uma pessoa só acertou. Uma pessoa A acertou. gente já gravou Mas com eu acho 400 que milhões de pessoas. Ela ainda. tinha assistido e já tinha visto a resenha, né? Será? Certeza. É, né? Muito bom, gente. Gostei bastante. Muito obrigado mesmo, hein? Boa. E Muito bom gosto. esse Valeu. abridor de latas não é, na verdade, um abridor de latas, meu amigo. É um suporte para celular. Nossa, que Então, legal. se você quiser deixar seu celular em pezinho ou Já vou deitadinho, fazer aqui já. esse Vamos fazer o teste ao suporte vivo. aí. Boa. Que legal. É Tudo um- personalizado, hein, gente? Ó. É isso aí. Muito bom. Show. É um presente singelo aqui que a gente entrega para os nossos convidados, para que você se sinta em casa, para que você se sinta relaxado, também na sua casa ao lembrar do Detectos. É o mínimo Valeu. que a gente pode fazer, né? Com a quantidade de... Isso aí você pode Pode abrir um abrir ele um pouquinho. pouquinho, aí fica mais fácil de... Isso. Ih, gagoto. Boa. Muita tecnologia. Pra gente também, tá? Tecnologia. Aí você, ali mesmo. Aí você só vai... É a depois capinha, né, ajustando provavelmente. O ângulo, Boa. pra ver onde fica, aí, ó. Funciona. Dá pra Ufa. você assistir suas séries na Netflix Legal. agora. Só explicando, gente, que meu celular tem uma capinha tanque, né? Que essa daqui pode cair do segundo andar que pra proteger mesmo. Show. Muito conteúdo, né? Pô, O ouro tá aí, né, meu querido? com certeza. Esse presente é uma retribuição, meu amigo. O que Boa. você tá dando de informação pra gente, a partir de amanhã eu serei um influencer do LinkedIn. Boa. Tô cansado de ser enganado. O começo é difícil, mas vai valer muito a pena depois. É, Você vai eu tenho- colher os frutos. Eu sou tímido demais, cara, esses negócios, sabe? E aí, Eu também sou e já tô, já faz 8 meses. se lascou. E sou tímido pra caramba. Já entendi agora. Não tem mais desculpa. Acabou, muito obrigado, Léo. Nossa, você não podia ter encerrado de forma melhor aqui o nosso episódio. Eu acho que eu quero Brincadeira. pegar o presente de volta. Boa, eu garanto esse aqui, Léo. Tá, vai ganhar 2. É. De raiva. Não tem o que fazer. Eu preciso melhorar isso mesmo. Boa. Ô, Léo, a gente conversou muito sobre o que você já fez, sobre a tua atuação aí na Digi, esses serviços que você tem prestado aí para a comunidade. Desde já agradeço. A gente teve as primeiras interações ali devido ao LinkedIn, ao acompanhar o seu conteúdo, e eu vejo que é muito rico mesmo. É um conteúdo interessante e não um conteúdo de uma pessoa interessada. Então, continue, siga por esse caminho. Eu gosto muito ali, sempre interajo. É que o cara tem 50 mil seguidores, eu não sei se ele percebe as minhas interações ali, mas eu tô sempre de olho, sempre Boa, curtindo, agradeço sempre muito. colocando o coraçãozinho ali, porque de fato são conteúdos relevantes. O que o Léo vai fazer nos próximos anos? O Léo tá fazendo, David, ciência de dados. E tá isso? atuando com BI nesse momento. Olha só. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Conta pra gente. O que você espera pros Então, próximos gente. anos, Léo? Os próximos passos serão por aí. Tô fazendo análise de dados, né? Hoje em dia, fazendo curso superior em ciência de dados. Acho bem legal isso. Talvez seja um passo que eu dê no futuro, né? Ir para essa área, tanto de engenharia de dados, ciência de dados, é uma área que eu gosto bastante. Mas isso é para o futuro, né? Eu gosto bastante de ter esse contato com o negócio, né? Com os gerentes, com os tomadores de decisões. E eu sinto que se eu for muito para essa área de ciências, eu vou perder um pouco disso, sabe? Então ainda estou vendo como que eu vou manter os pés nos dois, né? Nessa parte, tanto de gerência, de insights e tal, de gerar relevância mesmo para o negócio a nível estratégico, com essa parte de ciência de dados. Acho que esse será o próximo caminho. Olha, se eu posso te dar uma boa notícia, nas empresas qual trabalhei, normalmente o cientista de dados ele é muito próximo do nível estratégico, viu? Então, Legal. por mais que seja uma atuação ali um pouco mais técnica, usando algumas ferramentas, algumas soluções ali no dia a dia que são um pouco mais tech, tá muito próximo das principais pessoas ali da empresa, a alto nível ali de liderança. Então, cara, acho que tem o fit perfeito, que acho que descobrimos, hein? Olha. Com certeza. É um cara que fala bem, que se comunica bem, tem conhecimento,
tem essa visão estratégica de que não é só entrega, não é só tecnologia, não é só quantidade de linha de código. Eu acredito no seu sucesso. Opa, Tenho certeza que quando você decidir mirar para valer mesmo nisso, você vai achar muita coisa boa rápido. Muito obrigado. Acho que vai muito dessa parte da estratégia, né? Uhum. Porque agora hoje eu estou posicionado como analista de BI, né? Se eu for fazer esse novo passo para a ciência de dados, aí fica a dica também, galera. Se vocês estão querendo uma migração de carreira, se posicionem principalmente nas redes sociais para aquele cargo que você está procurando, né? Não adianta você, por exemplo, usando o meu caso, né? Estou como analista de dados, vou procurar a ciência de dados. O pessoal vai ver que não dá match no perfil, né? Uhum. Então, essa questão do posicionamento, de fazer projetos voltados para aquela área, influencia bastante. E eu acho que esse vai ser o próximo caminho aí nos próximos anos, não sei como que vai ser, mas vamos lá. Eu vou acompanhar no LinkedIn toda essa evolução. Com isso aí. certeza. Léo, muito obrigado. Agradeço bastante pela representatividade que você traz de um criador de conteúdo, como eu disse, vou refrasear aqui, muito interessante, não simplesmente um criador de conteúdo interessado em ter algo de volta ali dos seus telespectadores, dos seus seguidores e afins. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. Vamos pedir aqui para você que está assistindo nossas centenas, dezenas de milhares de telespectadores, curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse nosso episódio. Sigam o Léo no Instagram, sigam o Léo no LinkedIn, a gente deixou aqui as redes sociais. E tem mais algum recado, meu querido? Não. Tudo fluindo muito bem. Estou em êxtase ainda com a quantidade de coisa boa que eu aprendi hoje. Boa, maravilha. Então, para a gente finalizar, gostaria de propor um novo brinde. O que vocês acham? Eu aceito, com certeza. Brindar é sempre bom, principalmente com os isso. meus melhores amigos. Então, para encerrar, um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Boa.